muito obrigado. Bom, agora sim, de forma oficial, vamos dar abertura a nosso encontro, a nosso webinar. Como já o fiz há alguns minutinhos atrás, agradecer de forma muito carinhosa a participação de todos os nossos palestrantes hoje. A gente brinca que estamos num pré-feriado que não aparece muito, mas de alguma forma é uma dedicação. Então, muito obrigado, Dedini, que vai fazer a abertura, ao Augusto, o Giansante, que estarão na sala de indústria, ao Breda e ao Maurício, que estarão na sala de comércio e serviços. Eu acho que a experiência de vocês vem contribuir nesse momento, como o Cláudio disse, não há respostas simples, não há respostas definitivas, mas acho que somando a experiência e o talento de vocês, acho que as pessoas que estão participando hoje desse evento vão poder sair aí com suas inquietações, com seus questionamentos, com novas formas de pensar e de agir. No evento, a gente está tentando fazer algo diferente e a gente brincou internamente no comitê, é um 2 por 1, né? Então, a gente, depois da palestra de abertura, as pessoas que se inscreveram com a sala de comércio e serviços ficarão neste link e aí o Eduardo Freitas irá moderar o debate entre o Maurício e o Marcelo e as pessoas que se inscreveram para a sala de indústrias vão sair deste link logo depois da palestra de abertura do Dedini e vão se dirigir ao outro link, onde o Bressan estará com o Giansante e com o Augusto, falando de aspectos mais setoriais da indústria. Queria deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento a vocês, a todos que estão participando desse momento com a gente, ao comitê que me ajudou, eu apareço muito por estar à frente, mas uma equipe de trabalho muito forte, muito dedicada. Obrigado aí aos meus colegas de comitê. E então eu quero passar a palavra ao Dedini, uma pessoa que eu conheci recentemente. Aprendi e tenho admirado muito. Cada conversa que eu tenho com o Dedini, ele me traz algo novo para eu pensar na minha carreira, nas minhas atuações. O Dedini hoje ele é Portfólio Manager na 41 Investimentos, um fundo aí que tem 4,5 bilhões sob gestão. Ele é economista, administrador de carteiras credenciado na CVM, detém certificação pelo CFA do CFA Institute e é membro da Comissão de Investimentos da Confederação Nacional de Seguradoras. Dedini, muito obrigado pela sua a presença aqui conosco. Eu te passo a palavra. Muito obrigado, André. Obrigado, Cláudio, que fez a abertura, todo mundo do IBEF, e boa noite, e obrigado a todo mundo também que está nos assistindo. É um super prazer compartilhar um pouco das nossas reflexões dentro da 41 Investimentos, para tentar interpretar esse cenário cheio de incertezas, tentar compartilhar um pouquinho também da nossa maneira de ler a economia. Vou começar fazendo dois relatos de coisas que eu vi essa última semana. Tá? A primeira, acho que foi numa segunda-feira, passando pelo centro de Curitiba, na frente de uma agência da Caixa, tinha uma fila de pessoas, provavelmente ali na espera e à procura de algum alento. Dentro dessa fila tinha um senhor humilde, provavelmente por estar ali ele devia ser trabalhador autônomo, já mais de idade, então um grupo de risco para o ministro da Saúde, situação vulnerável para o ministro da Economia, definitivamente numa crise financeira, usando uma máscara para se proteger de um vírus, segurando um jornal, esses de bairro, esses que se entregam no ponto de ônibus, que em uma das manchetes dizia a palavra impeachment. Uma outra cena, que foi na margem na Avenida das Torres, tinha uma outra fila, um tamanho muito parecido, na frente de uma pequena confecção de roupas. Era uma confecção de roupas que foi adaptada para a produção de máscaras, e quase que a toque de caixa. Para essa pequena confecção, que agora fabricava máscaras, o faturamento nunca tinha sido tão alto. Então, eles estavam utilizando toda a capacidade que eles tinham, uma parte da produção e o excesso da demanda eles tinham terceirizado, e mesmo essa fila de pessoas que ali estava era pequena comparada ao número de pedidos que eles estavam tendo pelo Mercado Livre. Dois relatos do Brasil de hoje. Para passar um pouco de variável macro, o que a gente está vendo, tá? Em primeiro lugar, inflação. A gente realmente acha que ela deve ficar baixa por algum tempo. Imagina que no começo do ano a gente já esperava um IPCA perto de 3%, somente pelo fato de que estamos com um hiato do produto elevado. Agora, então, com perspectiva de recessão, preço das commodities caindo, o preço do petróleo e da gasolina, por consequência, ainda mais baixo, acho que toda a pressão é de inflação mais baixa. O câmbio já há algum tempo não tinha capacidade de ser repassado na ponta,
diante de uma crise, o comércio e o varejo não conseguem repassar aumento de custos e segue também uma tendência aí de longo prazo, um impacto de tecnologias menos intensivas em capitais, processos produtivos mais eficientes, as pessoas consumindo mais serviços dentro da sua cesta de consumo. Acho que isso corrobora uma tese de inflação mais baixa. Frente a isso, claramente abre-se uma possibilidade, aumenta a probabilidade do Banco Central reduzir a Selic ainda mais. Então, o mercado já está precificando isso. Hoje já está gerando algum tipo de pressão. Implícito no mercado hoje é uma Selic próxima de 2,75 até o final do ano. Tem uns 80% de chance de semana que vem ter um corte de 50 pontos, 50 basis points. Não acho que a redução da Selic ajudaria o crescimento econômico pelo canal tradicional de expansão de crédito, mas definitivamente ajuda aí o balanço das empresas e principalmente o resultado fiscal, o balanço do Tesouro. No entanto, não adianta nada, acho que reduzir Selic se a gente não tiver também uma redução na curva de juros, na parte mais longa. Então, essa é bem mais difícil do Banco Central conseguir domar e ela, naturalmente, tem muito mais impacto sobre a economia real. Então, agora vai depender muito da comunicação do Roberto Campos. Se o presidente do Banco Central, através da comunicação, através da ata, conseguir mostrar para o mercado que essa tese de juros baixos são uma tendência e que no final do dia vai ajudar o fiscal, acho que é excelente. Acho que essa curva consegue ceder e a gente ter um repasse de juros menores para a economia real. Se, no entanto, é o grande risco, o fiscal se tornar muito débil, o mercado definitivamente vai cobrar um preço e essa curva de juros vai continuar bem inclinada. Então, a aposta de queda de Selic não é algo óbvio, por isso que ainda tem uma probabilidade do Banco Central fazer as coisas com bastante cautela, porque às vezes pode ser melhor o Banco Central não reduzir tanto a Selic e manter a curva inteira num nível intermediário do que reduzir demais e o mercado achar que isso aí é uma perda de controle e aumentar a inclinação e no final do dia, quem for pegar um financiamento vai se deparar com uma taxa muito maior. Entanto, nossa tese aqui é que, dado o cenário de inflação, tem espaço para cair. Cenário de crédito, obviamente, se deteriorou muito nesse primeiro trimestre do ano. O prêmio de risco subiu, o prêmio de risco Brasil, CDS, era menos de 100 pontos, agora está mais de 300. Todo o mercado de crédito privado seguiu essa mesma tendência, todo mundo, praticamente todo mundo aqui que convive com essa realidade percebeu. A situação ficou bem mais restritiva para quem quer captar, os bancos vão ter mais cautela. Então, o cenário de crédito definitivamente se deteriorou. E a gente vai entrar o porquê que esse pode ser um dos principais pontos da crise atual. Com relação a câmbio, obviamente que ninguém consegue fazer uma projeção assertiva, que melhor nem tentar, mas a gente pode tentar entender o que é a realidade hoje. Então, se a Selic é muito baixa, a gente naturalmente tira aquele fluxo de investimento estrangeiro rentista, né, como o próprio Guedes cunhou a frase. Mas se a gente não tem crescimento no país, também não tem investidor de longo prazo. Então, fica difícil aqui estimar uma entrada muito grande de fluxo. Não adianta nada a gente ter reserva se não tem entrada de fluxo. Estimativas nossas que um dólar mais perto de 5,50 deve zerar o nosso déficit em conta corrente, que hoje é 2%, 3% do PIB. Então, minimamente parece um ponto mais equilibrado. Talvez seja esse o próprio equilíbrio que o Guedes tem falado. Juros mais baixos, o câmbio mais elevado, ninguém sabe até onde vai. Se zerar aqui esse déficit, talvez algo próximo de 5,50 seja um equilíbrio. Quando a gente fala de crescimento, aí é menos foco no agregado. Acho que hoje em dia faz pouco sentido a gente tentar fazer uma estimativa do crescimento do PIB em si, mas sim tentar olhar no micro. A gente já, no final do ano passado, começo desse ano, já vinha falando como era interessante notar a participação do setor privado, ao passo que o setor público tem diminuído gastos, fazendo uma contenção, havia uma expansão do setor privado na economia e tirando a média dessas duas coisas, o PIB no todo ficava baixo, mas as empresas estavam expandindo, por isso talvez o PIB não seja uma boa proxy para lucratividade ou faturamento das empresas como um todo. Ainda assim, acho que vale aqui uma reflexão sobre cenário bem microeconômico.
para a gente, inclusive, embasar aí as próximas conversas deste evento. Então, no curto prazo, fica claro que o risco aqui é liquidez. Esse aqui é uma crise de liquidez. O foco é caixa nesse exato momento. Então, o faturamento das empresas vai cair de forma imediata, alguns setores mais, outros setores menos. E a capacidade de refinanciar, como eu acabei de comentar, também cai bastante. Então, de imediato, a gente já pode esperar a inadimplência maior e o desemprego sofrendo. Ponto negativo que hoje a informalidade não consegue absorver mais nenhum trabalhador que sai do setor formal. A gente fala em grandes números bem aproximados, mas no Brasil a gente tem 100 milhões de pessoas economicamente ativas e dessas a gente tem mais de 10 milhões desempregadas e 25 milhões no setor informal, que é o trabalhador autônomo que estava na fila da Caixa para receber algum tipo de auxílio. E mesmo no setor privado, a gente estima aqui que 70% do emprego está em pequenas e médias empresas. Então, claramente, o trabalhador brasileiro é muito vulnerável. Acredito eu, e na nossa visão, o governo tem atacado as vertentes certas. Então, o Banco Central dando liquidez para o sistema, o BNDES tentando prover algum tipo de crédito para as pequenas e médias, o Ministério da Economia tentando prover algum auxílio para essa população mais informal, mas a velocidade e a coordenação claramente não é suficiente. Então, a gente tem aqui um risco que puxa um outro ponto, né? Governabilidade. Hoje, nossa tese é que é um grande mistério. Ela nunca foi ótima. Acho que faz bastante tempo que a gente não tem uma grande governabilidade ou uma grande coesão no governo. Essa mais recente saída do Moro do governo pode aproximar o presidente do Congresso, mas a gente não sabe ao redor de qual pauta. Nossa convicção é que enquanto o Guedes estiver ali na briga, a gente fica mais tranquilo porque há um esforço e um ímpeto de reformas estruturais. O quanto que isso vai ganhar atração, uma grande dúvida. Acho que hoje não tem nenhum interesse político em levantar a bandeira da austeridade. Acho que pelo contrário. Então, fica aqui um grande risco. Olhando para as empresas, aqui é uma máxima, né? Tem gente que vai ficar pelo caminho, a gente sabe disso, e vai ser doloroso, mas tem quem sobreviva. Então, passado essa questão de liquidez, ou seja, focada nas empresas que têm ali 3, 6, tem empresa que tem 12 meses de despesa em caixa, né, cobertas. Então, essas empresas estão numa situação muito mais confortável. Se ela tem uma baixa estrutura de custos fixos, melhor ainda. Nesse cenário de crise, como em muitas outras, a concorrência não aguenta. Então, a gente defende teses que as empresas que conseguem aguentar esse curto prazo, quando passar essa crise, elas saem bem melhores. O mercado competitivo vai ficar mais fácil. Quem tem caixa tem poder de barganha. Todo mundo quer desconto, todo mundo quer prazo, mas caixa é rei nesse momento, inclusive para fazer aquisições. Então, nos parece uma grande tese, por exemplo, os bancos grandes provavelmente vão fazer algumas aquisições em fintechs, e acho que tem um mar de oportunidades aí para vários setores também se aproveitar. Não é só fundo de ação, como a gente faz aqui, que compra empresa barata. Acho que tem empresa que pode comprar também algumas empresas baratas. Então, vale a pena pensar mais à frente, né? Essa crise de liquidez ela é temporária. A própria crise do vírus, né? Pela sua natureza, também é temporária. Óbvio que a letalidade, como o Cláudio bem colocou, ela não volta, óbvio. A perda de uma vida ela é imensurável, mas a gente entra num equilíbrio. A nossa grande tese aqui, também conversando com o especialista, é que nós já convivemos com alguns outros vírus parecidos e a sociedade tem capacidade de se equilibrar, seja por uma imunização natural da população, seja pelo desenvolvimento de tratamentos, curas, inclusive uma vacina, eventualmente. Então, essa crise de curto prazo aqui, ela passa. O que vale, no entanto, é a reflexão do que vem depois. Ora, um exercício que a gente tem feito dentro da 4.1 é imaginar o que seria uma realidade, por exemplo, se essa quarentena fosse um estilo de vida permanente. O que acontece se as pessoas, de forma permanente, não precisam se deslocar tanto para os centros urbanos e elas possam ficar trabalhando mais à distância? Então, naturalmente, você tem uma demanda, talvez, por lajes corporativas menor. Mesmo que tenha uma tendência de usar mais espaço, mas qualquer empresa que vai fazer uma decisão financeira. Se tem produtividade e é menor custo,
acho que o home office para essa pequena parcela da população é uma alternativa viável. Uma outra reflexão é com relação a comércio de rua. Me parece que entra numa tendência de obsolência, né? Junto com agências bancárias, vão ser quase como uma banca de jornal, né? A gente brinca porque não é binária, ela não vai deixar de existir, mas realmente ela é uma tendência de deixar e sendo usada cada vez menos. Talvez transporte público seja aliviado, ou definitivamente o consumo de gasolina diminuiria, a demanda por veículo próprio já vinha numa tendência talvez de diminuição, com algumas soluções de compartilhamento. Uma outra realidade que se impõe é venda online, por exemplo. Elas se mostraram aqui uma peça fundamental da economia. Então, hoje em dia, é regra. O indivíduo que quer atender o consumidor precisa conseguir converter a venda a 100%. Precisa encontrar novos consumidores, precisa bombardear ele, direcionar ele através de anúncios. O consumidor precisa poder escolher os produtos e ter uma capacidade de realmente avaliar a qualidade daquele produto. Ele pode pagar esse produto à distância e pode receber esse produto em casa. Isso não é mais uma estratégia diferenciada de nenhuma empresa de varejo, é uma realidade, é uma regra que fica. Então, isso também tem uma segunda derivada, que é o processo logístico, a logística descentralizada. A gente precisa ter mais estoques mais perto das pessoas. Talvez em linha com a perda de fluxo de pessoas, os shoppings precisam se adaptar. Naturalmente, você usa menos espaço para estacionamento, menos viés de vendas, de compras, mais espaço de lazer. No Brasil ainda é relevante o fato dos shoppings serem espaços seguros, que proporcionam algum lazer e interação social para as pessoas. Então, eles precisam se adaptar a essa realidade. Alguns setores um pouco mais incertos, eu destacaria aqui entretenimento, educação e medicina. São 3 setores que a gente tem acompanhado alguns desenvolvimentos. Acho que ainda é muito cedo, então, naturalmente, as soluções ainda elas são muito pobres, talvez, mas a competição aqui, o capitalismo vai impor que soluções de qualidade sejam oferecidas em algum momento, nessa busca por conquistar consumidores. Então, telemedicina, EAD, talvez se estendendo para a educação básica, essas coisas elas devem se desenvolver. A gente consegue imaginar, naturalmente, novas relações trabalhistas, mais flexibilidade, por um lado, mas também mais vulnerabilidade, no sentido principalmente cibernético. Então, daí surgem novas soluções. Você vê aplicativos como esse que a gente está usando agora do Zoom, claramente tem sido um grande vencedor nessa crise toda. E depois, setores resilientes também, vale destacar aqui, né? O quarentena não é greve de fome. As pessoas comem, as pessoas vão continuar consumindo produtos básicos, os seus remédios, produtos de farmácia. Talvez tenham mudanças em padrões de consumo, talvez as prioridades mudem. A gente imagina que nesse cenário, nesse exercício de imaginar a quarentena para sempre, ao invés de trocar de carro e comprar um carro novo, o indivíduo pode pensar mais em investir numa máquina de lavar louça. E acho que todo mundo aí pode estar sentindo esse ímpeto, ou eventualmente comprar um móvel mais confortável para fazer um home office. Acho que essas mudanças de preferência acontecem. Todos esses desenhos de setores aqui, nessa nova realidade, ou essa realidade hipotética, no final do dia não nos parecem aqui cenários tão longe de uma realidade que a gente já esperava que fosse acontecer. Ou seja, a sociedade parece que já caminhava para tudo isso que a gente estava falando. E um exercício hipotético de o que aconteceria se a quarentena fosse eterna, ou esse modo de vida fosse permanente, nos parece mais nos levar a um cenário de antecipação. Ou seja, o vírus talvez tenha sido um catalisador de uma mudança permanente. Então, acho que fica aqui uma provocação também de pensar em como adaptar as empresas, como mudar modelos de negócios e não esperar o fim da quarentena para ser uma volta a tudo como era antes. Eu acho que, passada essa crise de liquidez de curto prazo, essa é fundamental, e o pessoal vai estressar bastante, eu acho, nas próximas conversas, pensar no que vem para frente, pensar em se adaptar e pensar em se adaptar a esse novo desenho da economia. Então, talvez hoje aqui a gente possa ter essas conversas e o CFO deva pensar muito mais na defesa da empresa, em como superar essa crise, mas o CEO, no final do dia, precisa pensar em como ter adaptabilidade
e como surfar daí para frente. Por isso, acho que aqui, concluindo, as próximas conversas aí vão ser bem interessantes nesses temas e acho que a gente tem excelentes pessoas para falar, inclusive com mais propriedade do que eu, como que as pessoas aí têm enfrentado isso no seu próprio dia a dia. Então, e, obviamente, fica aqui uma mensagem positiva de que passa, né? Acho que a gente tem mais a ganhar para quem superar do que a perder. Ok. Dedini, obrigado então aí por essa explanação, por essa colocação. A gente quer então, partindo dessa provocação aí do Dedini, né? E eu acho que o CFO é mais uma engrenagem, né, nesse grande sistema que é a empresa. A gente agora gostaria de fazer a divisão das salas, então aqueles que se inscreveram na sala de comércio e serviço podem permanecer neste link. Aqueles que se inscreveram para a sala de indústria, eu vou pedir que, por favor, então saiam desse link e se dirijam a outro link, onde o Bressan, juntamente com o Jansante e o Augusto, vão trazer essa perspectiva, né? Porque no final o que a gente quer gerar aqui de discussão e de ideias é como é que você que é executivo de finanças, você que está nessa posição na empresa, como você pode ajudar a tua empresa, o teu entorno, a gente sair fortalecido dessa crise. Sairemos dela e se sairmos juntos, seremos melhor, né? Então, nesse momento, eu peço aqui que a gente já abriu o link lá, está aí no chat da sala de indústria, e a gente continua aqui para a sala de comércio e serviço. Eu passo a palavra aqui, então, para o Eduardo, enquanto o Bressan, o Jansante e o Augusto se dirigem à outra sala de indústria, tá ok? Eduardo, com você. Obrigado, André. Alguns minutinhos para o pessoal se transferir para outra sala. Abraço aos que ficam. Tchau, tchau. Obrigado, Augusto. Ok. Bom, antes de mais nada, obrigado, Dedini, excelente explanação. Acho que flutuou muito bem pelo bate-papo que a gente vai fazer agora com o Marcelo e o Maurício, as nossas estrelas aqui, para debater é tão fácil esse tema, Covid-19, e como é que é um papel do CFO para agregar valor nesse cenário de pandemia. Bom, a apresentação do Marcelo Breda, ele é administrador de empresas do grupo Casa Fiesta Supermercados e Fiesta Express. Ele também já foi sócio fundador do supermercado Festival, até 2001, e o Marcelo, ele é administrador bacharel pela Federal. Maurício Fernandes, nosso outro painelista, é vice-presidente de finanças da Mastercard para o Brasil e o Cone Sul, possui aproximadamente 18 anos de experiência em finanças em diferentes empresas, passou pela Unilever, foi CFO da Sherwin-Williams e Orsi International Paper. Também é administrador FGV. Então, temos dois bacharéis em administração, um é FGV e outro federal. Mas o tema é finanças. Obviamente, a gente vai passar por tudo. Antes de passar o microfone para vocês, todos responderam um questionário em que acho que vai ser interessante ler rapidamente aqui o resultado, alguns insights, para dar como pano de fundo até para o debate e para as explanações que vocês vão dar. Dedini falou muito bem e deu o cenário econômico, macro e também micro. Vamos à pesquisa desse pessoal que está nos assistindo aqui focado em serviços, né? Então, de todas as respostas, 58% foi serviços, então a maior parte está nessa sala que respondeu. O primeiro você utilizou uma iniciativa tributária? 90% falou não, ainda não. Somente 10 utilizaram até agora. E dos 10 que utilizaram, prorrogação de pagamento de tributos. A maior parte utilizou. Então, aqui um tema, a gente vê o governo dando passos, mas ainda um pouco devagar nesse aspecto para auxiliar os gestores, os CFOs ou CEOs de empresas, né? Outra pergunta importante, você trabalha com a hipótese de demissão de funcionários? 90% não, uma excelente notícia aqui, né? Eu acho que é importante a manutenção das pessoas, obviamente que há um limite, né, principalmente financeiro, mas é interessante ver que a maioria quase absoluta não trabalha com a hipótese de demissão desses que nos assistem aqui. Você utilizou alguma iniciativa trabalhista? 90% não também, muito semelhante
de demitir. E os que utilizaram, tem aqui férias, né, uma antecipação de férias, banco de horas, bastante variável, mas muito pequeno ainda quem tomou essa decisão. Acho que ainda também antecipado, as coisas aconteceram muito rápido, tem muita gente se preparando para tomar essas decisões, né? Você pegou alguma linha de crédito? 90% não, também. Então, aqui conversa um pouco o que o Dedini falou, a dificuldade de obter linhas de crédito. Não tenho dúvida que boa parte das empresas tem essa necessidade, mas não basta querer. Está muito difícil obter, né? E eu não vou... E quem obteve os 10% tomou aproximadamente até 10 milhões de reais, mas realmente acho que o grande insight aqui é que foi muito difícil de obter linhas de crédito. Esse é um resumo, perguntas bem alto níveis. Eu passo a palavra para o Maurício. Maurício, por favor, fique à vontade para explanar. E se me permite eu, eventualmente, interrompê-lo com alguma pergunta, vou estar olhando o chat também. Depois, Marcelo. E no final, a gente faz um bate-papo, interage e fecha o evento. Tá bom? Maurício, boa apresentação. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao IBEF pela oportunidade de participar. Obrigado, Dedini, pela explanação. Marcelo, o André, que está aí com a gente também. Bom, é um momento, como você disse, para o CFO, para mim, esse é um dos momentos acho que mais críticos da carreira de muita gente aí, né? Depois, vários de nós passaram por outras crises, 2001, 2008, 2000, mas essa é uma crise bastante diferente, porque ela veio muito rápido e ela veio de todos os lados, né? Ela veio como uma crise de oferta, crise de demanda, crise de liquidez, ela veio afetando as empresas por diferentes lados, né? Falando um pouquinho da Mastercard, antes, acho que a maior parte das pessoas conhece a Mastercard. Nós somos uma empresa global de tecnologia em meios de pagamento. Temos todos a parte de cartões de crédito, débito, pré-pago e uma série de soluções tecnológicas para varejos, adquirentes, emissores de cartão, e uma área de serviço também bastante relevante na parte toda de fraude, análise de combate à fraude, análise de dados, identidade digital. Então, uma série de outros serviços além de cartões também, da parte de cartões também. A gente começou, a Mastercard foi pega como o mundo inteiro com essa crise muito rápido, né? Foi uma aceleração, foi um pouco de surpresa, né? Ninguém estava efetivamente preparado para o tamanho que essa crise tomou, né? Oportunamente, dá para falar, ontem a gente divulgou resultados globalmente, os resultados da Mastercard vieram acima do que estava esperado, principalmente pelos resultados de janeiro e fevereiro, mas março a gente já sente o impacto, obviamente, da pandemia, né? Nas reduções dos comércios, nas reduções da redução do volume de pagamentos nos rails da Mastercard, né? Obviamente, a nossa grande preocupação quando tudo isso começou foram as pessoas. Acho que a Mastercard globalmente olhou primeiro para as pessoas, então a gente seguindo as orientações das organizações de saúde, para entender como é que a gente protegia nossos funcionários, né? Isso globalmente no Brasil foi um movimento global, os comitês de crise da Mastercard, e nós hoje estamos com todos os funcionários em home office. O escritório está aberto, mas nós efetivamente aconselhamos todos os funcionários a trabalharem de casa, né? A gente, olhando um pouco para o futuro, só dando um parecer do que foi dito ontem nosso reporte de resultados, a gente vê mais ou menos essa crise com quatro grandes fases, né? A primeira fase, que é a de estagnação, quando tudo para, efetivamente, quando tudo, de repente, as cidades fecharam. A gente vê uma fase de estabilização, que é provavelmente o que deve acontecer agora no segundo semestre, no segundo trimestre, onde as coisas ficam um pouco mais estáveis. E a gente vê depois uma fase de normalização, que deve ser um pouco mais para frente, difícil precisar quando isso vai acontecer. E depois uma fase que a gente chama de crescimento, que é quando a gente efetivamente acha que as coisas vão voltar nos níveis que estavam anteriormente, né? Talvez essas fases não sejam lineares, mas é muito difícil prever quando cada uma delas começa e cada uma delas termina, né? Falando um pouco mais especificamente do Brasil, e aí já entrando um pouco no papel do CFO,
que eu acho que tem uma função muito importante de unidade, eu diria, nesse momento de crise, né? Eu acho que o CFO é a pessoa que consegue olhar todas as diferentes áreas da companhia, variáveis da companhia, colocar tudo junto, filtrar as informações, porque a gente recebe muitas informações de muitos lados e é um trabalho árduo filtrar e saber o que é dado efetivamente que se usa, o que é achismo o que é ansiedade nessa confusão toda. Então, eu acho que um papel muito importante do CFO é a pessoa que vai olhar isso e tentar identificar os fatos atrás disso e efetivamente ajudar o CEO a liderar a companhia durante esse período, né? Ser um pouco a bússola do para onde a gente está indo, pelo menos no curto e médio prazo, né? No caso da Mastercard, acho que como comentei, a primeira coisa foram as pessoas. Isso numa área financeira foi exatamente assim também, né? Então a gente afastou todas as pessoas. A gente tem uma parte das pessoas terceirizadas na parte de contabilidade, então na parte são serviços terceirizados. Então a gente também se preocupou com essas pessoas, em garantir que conseguiam trabalhar de casa, que estavam todos em segurança, saudáveis, com os equipamentos que precisavam ter para trabalhar desde casa. Então esse foi a primeira grande mudança, isso já em março, né? Final de março, né? E logo em seguida veio o primeiro desafio disso tudo, que foi fazer o fechamento de trimestre. Eu estava brincando que é jogar sem treinar, né? Porque de vez em quando você nunca tinha feito isso remoto, né? E aí, com todas as pessoas remotas, fazer um fechamento contábil, fechamento de trimestre, garantir que você tinha toda a documentação em dia, assinaturas de contratos, toda a parte contábil, garantir que você conseguia fluir a comunicação no seu time nesse ambiente diferente, né? Que a gente teve que adaptar a comunicação claramente, né? Você não vai mais na mesa de alguém e fala, agora você tem que garantir que você tenha a comunicação no time por via remota. Então é algo que às vezes a gente minimiza, mas é extremamente importante, principalmente na área financeira e numa multinacional bastante mais, porque você ainda tem comunicação com o time de fora, né? Com a matriz, com o headquarters. Então garantir que toda essa comunicação flua é um ponto bastante importante, né? Outro ponto que eu destaco e que foi o passo que a gente deu logo em seguida é mapear os riscos da organização, né? Aí todos os riscos que a gente tinha no balanço, ou de fluxo de caixa, muito alinhado com o que o Dedini falou, né? Acho que o que o Dedini falou aí de a volatilidade, dependendo do setor onde você está, volatilidade cambial, restrição de crédito, aumento de risco de ativos, né? Depende dos ativos que você tem no balanço, eles têm uma mudança de nível de risco e garantir efetivamente que você tem um caixa para aguentar os próximos meses, talvez. A gente não sabe até quando as empresas vão ficar com os fluxos, com as receitas reduzidas. Então, principalmente garantir o working capital, garantir que você não tem descasamento, né, entre seus contas a pagar e a receber, garantir que você olha tudo isso com os níveis de detalhe que precisam ser olhados, né? Outro lado extremamente importante que a gente olhou foi custos, né? A gente na Mastercard não mudou a nossa estratégia continua sendo a mesma. A gente acredita que o mundo vai voltar a ser um mundo que talvez diferente, mas ele vai se recuperar. Então, a gente não mudou a nossa estratégia global, mas a gente efetivamente olhou para todas as despesas que não fossem despesas extremamente necessárias nesse primeiro momento. Então, a gente aumentou bastante o controle de despesas e garantiu que tudo que tivesse sido investido está sendo investido nas prioridades estratégicas da companhia, pelo menos nesse curtíssimo prazo, né? Olhamos também o balanço, os efeitos contábeis de balanço, né? Efeitos que podem ter de mercado ou de contratos ou de marcação de ativos. Algumas empresas que podem ter hedge também vão ter marcação a mercado de alguns ativos, então isso também pode afetar os balanços das companhias, né? Então, esse basicamente foi para a gente a seguinte fase: mapear todos esses riscos e botar comitês. A gente trabalhou muito com comitês multidisciplinares, então eu trouxe o time de vendas junto com a gente na Mastercard, com a área financeira, porque a gente tem que manter comunicação com os clientes, comunicação com fornecedores, entender o que está acontecendo na cadeia. Então, eu acho que mapear tudo isso foi um passo bastante importante daí que a gente teve agora em princípios de abril também, né? Logo depois de passar pelo fechamento, né? E outro ponto
eu coloco como relevante é a parte de planejamento, né? Que essa aí é um pouco mais complicada. A gente está quebrando isso bem em longo prazo e curto prazo. Longo prazo é bastante difícil agora. A Mastercard ontem, na divulgação dos resultados, também não comentou o resultado anual, porque está muito difícil agora saber para que lado que vai, quando essa economia recupera, né? Como a gente tá agora, vai depender muito de se sair um remédio, sair alguma vacina, quando isso vai acontecer, se isso acontece no segundo semestre ou em 2021, a gente não sabe. Então a gente tem focado o planejamento mais no curto, médio prazo, e tentado fazer diversos cenários, né? Diversos cenários com diversos tempos de abertura, diversos tipos de reação dos clientes, ou reação dos comércios. Então a gente tem trabalhado bastante isso e tentado, em cima disso, obviamente, projetar os fluxos de caixa, projetar a situação de balanço da companhia para o próximo trimestre e tentar, obviamente, uma primeira versão para onde a gente deveria estar no final de 2020. Né? A ideia disso é estar preparado, talvez, se as coisas acelerarem, forem melhores, a gente tem um plano para isso, e se elas efetivamente forem piores, a recuperação demorar um pouco mais, não ser pego mais de surpresa, né? Como nessa primeira fase, na velocidade que veio essa primeira fase da crise, né? É importante notar também, olhar para frente, a gente tem visto que os mercados eles estão bem diferentes, acho que o Dedini comentou um pouco isso, né? Você vê a parte de viagens e a parte chama de travel and entertainment, a parte de viagens, restaurantes, transportes, essa parte sofreu bastante já desde o final de março. Você tem os consumos básicos de supermercados que sofreram menos, farmácias, produtos de limpeza, alimentos, esses produtos sofrem um pouco menos. Outros serviços, outras coisas como bens duráveis, aí estão sofrendo mais, né? Dado que as pessoas estão consumindo menos. Serviços estão sofrendo porque estão fechados, né? Basicamente é isso. Aí gasolina é uma coisa que o consumo caiu, você não vê as pessoas na rua mais. Então cada setor tem uma peculiaridade diferente, e e-commerce tem crescido, né? A gente tem visto aí e-commerce crescido bastante dentro, já que as pessoas estão consumindo muito em casa. Então, tentar mapear esse ambiente, tentar projetar um pouco o que vai ser o crescimento que podem ser nos próximos meses, tem sido uma parte, acho que, bastante relevante do trabalho, né? E, por último, para não me alongar muito, começar a pensar também na volta, né? Eu acho que a gente tem que começar, de alguma forma, a pensar um pouco de como a gente vai fazer a volta da pandemia. E aí a gente está falando de tanto da volta das pessoas para o escritório, as coisas mais simples, como onde é que a gente vai investir, como é que o mercado vai estar. Por exemplo, outro exemplo que está acontecendo bastante é a transação que a gente chama por aproximação, né? Onde você só aproxima o cartão e paga, e as carteiras digitais. As carteiras digitais, digo, dos bancos, né, com o Apple Pay, Samsung Pay, esse tipo de pagamento por aproximação, que tem acontecido porque você evita contato físico. Então, agora na pandemia, as pessoas têm optado por esse tipo de pagamento também. A gente vê esse novo hábito acelerando no Brasil, né? Então, entender um pouco quais são os possíveis cenários futuros e que mudanças de hábito vão acontecer, eu acho importante. Com o e-commerce, para mim, eu acho que deve haver alguma mudança de hábito aí, né? Tem muita gente testando pela primeira vez o e-commerce, supermercados, através de internet, gente que não tinha feito isso antes. Então, ver se que dessa tendência continua e o que efetivamente vai passar, né? Então, entender esse mercado. E o último ponto, como acho que o Dedini também tocou nesse ponto, é a parte de M&A, né? Porque muita coisa pode acontecer no mercado em geral, entre teus clientes, teus fornecedores, o mercado de competição, tudo pode ser alterado dependendo de como as coisas se colocarem depois do final da pandemia, né? A gente sabe que tem empresas que vão sofrer mais, e isso vai dar oportunidades futuras aí talvez de M&As e de junção de companhias e uma mudança de cenário das cadeias de suprimento, né? Então,
Eu acho que do meu ponto de vista, Eduardo, acho que são esses principais pontos aí de preocupação e de trabalho durante esse primeiro mês, digamos assim, fechado de viver sobre essa nova realidade. Cansado, Maurício? Olha, eu vou dizer que a gente tem que se adaptar com essa nova realidade, né? Você tá brincando agora que, pô, a gente tá todo mundo vivendo uma realidade de passar muitas horas em call, em telefone, então é uma realidade bastante diferente do que a gente estava acostumado, e como eu estava brincando, não teve treino, né? Foi todo mundo direto pro jogo, né? Eu Então, gostei mas eu quando acho que você... Desculpe, por favor. não, mas eu acho que na Mastercard, felizmente, as coisas estão funcionando bem. Eu acho que a gente tem conseguido atender os clientes bem. A gente não teve nenhum problema operacional. As coisas estão acontecendo da forma que deveriam. Isso é bom, né? Então, só estão de uma forma diferente, né? Legal. E brincando um pouco, mas gostei quando você falou bastante da comunicação, né? Essa logística imediata, urgente. Você está falando mais com os seus funcionários do que você falava antes? Eu não sei se eu estou falando mais, porque eu sempre gostei muito de andar pelo escritório, né? Então eu sempre falava bastante com eles, mas eu estou falando mais com eles todos ao mesmo tempo, entendeu? Então é para gerar alinhamento, então, as reuniões em grupo, né? Então eu faço questão de ter calls 2 ou 3 semanais com o meu time, e por 2 motivos, né? Primeiro por alinhamento, e segundo para saber efetivamente como as pessoas estão, né? Eu acho importante a gente Legal. saber, sentir como as pessoas estão, as famílias, então eu acho importante. Que são fundamentais, né, para a gente passar por essa pandemia, né, são essenciais. E antes de passar para o Marcelo, outra pergunta aqui você falou de dados, né, e aí acho que o maior desafio nosso agora é traçar cenários, né, onde estamos, para onde vamos, worst case scenario, né, se tudo der errado, a gente tem liquidez ou não, e sempre uma preocupação de continuidade dos negócios. Mas vem os achismos, né, eu acho, eu já vi, eu sei, né? Como é que é isso? Como é que tem sido isso na tua realidade? Né? Eu gostei quando você falou de dados e levantar esse turbilhão de informações. Explana um pouquinho disso. Na verdade, é tentar separar a gente recebe muita informação de todos os lados, né? Tanto as informações internas da empresa quanto as informações externas da empresa. Eu imagino que todos devem estar recebendo aí 3, 4, às vezes 5 relatórios diferentes por dia. Relatórios, eu estava brincando outro dia, você recebe um de manhã dizendo que tem vacina para daqui a 2 meses e outro que é para 2022. Então você fala, é muita incerteza, né? Então eu acho que o fato de jogar com o que é dado, por exemplo, o tema da vacina a gente não sabe quando vai sair, então não é dado que a vacina vai sair em 2 meses ou em 2 anos, a gente efetivamente não sabe se vai sair ou quando vai sair um remédio. Então isso não é algo com que a gente joga, a gente faz alguns assumptions, mas a gente tenta trabalhar com dados mais concretos. Por exemplo, as ações do governo são dados concretos, né? Eu até fiquei um pouco surpreso que todas as empresas estão... Achei que as médias e pequenas talvez estivessem usando mais. É até interessante saber que 90% das empresas não estão usando, mas isso são dados, né? Os dados, as ações do Banco Central, as ações do Ministério da Fazenda. Então, é tentar entender e ver os dados de mercado, né? Que a gente vê dos nossos clientes, dos nossos resultados, é tentar ir mais por este lado, com menos dados com mais certeza do que muitos dados com muita incerteza. Excelente, muito obrigado, Maurício. A gente continua e agora eu estou bastante ansioso também para escutar o Marcelo. Saímos um pouco do meio de tecnologia, formas de pagamento, agora a gente vai para o balcão, realmente, ali onde tudo acontece, nos supermercados, né? Eu gostaria de escutar, estou muito curioso para saber como é que está sendo essa experiência. Marcelo, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. A ideia é contribuir com o que está acontecendo, né? O supermercado todo dia está trocando a roda com o carro acelerado. Essa é a grande verdade. Quando começou a pandemia, o supermercado, ele não foi impactado em termos de venda, mas ele foi impactado de todas as formas que vocês possam imaginar. Porque tem as pessoas colaboradores, tem as pessoas consumidores e tem os produtos. Ninguém foi no supermercado passear, foi se abastecer. Em meio à pandemia, muito medo, muita insegurança, funcionário fugindo, funcionário desaparecendo. E bacana o contraste do Maurício, de uma empresa digital, uma Credit Card monstruosa, grande, e nós, uma empresa média para pequena, né? Com operações de varejo e operações express.
A preocupação foi muito grande. A primeira preocupação foi abastecer. Eu tive, não sei se a palavra certa é o privilégio, eu estava nos Estados Unidos exatamente dia 10 de março, foi quando começou tudo. Então, antecipando o que vi nos Estados Unidos, eu determinei as nossas lojas que fossem se abastecendo. Isso ajudou muito em termos de abastecimento e faturamento em março. Foi um mês a nível de vendas fantástico. Claro que a nível do entorno, nada disso. Pois bem, o que agora está... Novos processos estão sendo criados todos os dias. Em termos de loja, porque o segmento de varejo, da alimentar, é um segmento nervoso, né? Tudo acontece ali. O que nós estamos hoje sendo muita busca todos os dias, que nem sempre se encontra a resposta, que são os novos processos de higiene, os novos processos de reposição e os novos processos de reposição de pessoas. Porque nós fomos impactados com funcionários com mais de 60 anos, alguns aposentados, outros nesse sentido, que tiveram que ser afastados. Mas funcionários que têm predisposição à doença, e aí você tem um rol de pessoas que têm esse problema. Então você veja a situação da Credit Card operando todo mundo em home office, tecnologia digital, etc. No varejo, o contato, corpo a corpo, contato, maneira de dizer corpo a corpo, mas o contato com as pessoas buscando naquele primeiro momento se abastecer, uma questão de sobrevivência. Então você vendeu de tudo de maneira descontrolada. Eu, pontualmente, por estar fora, consegui sentir o que ia faltar, fui muito feliz nisso. Então, março foi um mês de vendas muito interessantes. Qual é a realidade que aconteceu agora em abril? Só números que vocês vão ficar um pouco estarrecidos. O número de frequência em loja caiu 30%. O número de tickets. Não sei se a Credit Card talvez identificou isso. O ticket médio cresceu 14%. Ou seja, as pessoas estão comprando mais. O e-commerce de março, que já foi um e-commerce monstruoso, o de abril foi 100% a mais, com ticket médio de 6% a mais. Então, se você pegar o e-commerce do ano passado, ele cresceu 8 vezes no mesmo período. Então, nenhuma empresa de varejo alimentar estava preparada para esse crescimento do e-commerce. Por quê? Porque nós operamos com muitos itens e muitos deles perecíveis. Então, não dá para você jogar o e-commerce para um depósito central, isso é uma utopia, isso não existe. Isso funciona para bens duráveis, tá? Então, a loja viva com consumidores e a operação de e-commerce crescendo dentro dessa loja nessa escala, de um mês para o outro, 100%. Então, vocês vejam que desafio diário que nós temos em nossas operações de varejo alimentar. Uma queda de vendas, uma queda de frequência em loja de 30%, um crescimento de ticket médio de 13% a 14%. Do mês para o outro, quer dizer, o impacto disso na nossa operação é muito complexo, porque março foi completamente fora do contexto. Na nossa organização, eu achava que esse pânico de março, se assim pode usar essa palavra, iria crescer, iria se manter até junho. Eu não esperava que em abril tivesse essa redução de visita na loja. E não é numa loja, são várias operações. As operações express caíram muito mais, elas caíram em torno de 65% de frequência de ticket, mas o ticket médio teve um crescimento de 100%. No entorno da loja, o morador ficou freguês da loja, se vocês entendem a linguagem do varejo. Mas o transeunte não existiu, porque as lojas express no centro da cidade e o centro está vazio. Então, nós tivemos uma elevação de custos, nós temos que rapidamente rever a nossa estratégia de marketing. E o varejo não estava, óbvio, não só o varejo estava preparado para isso, mas eu vou dizer que o varejo não tinha um plano alternativo de trabalhar com esse novo consumidor que está surgindo. Eu sempre coloquei aqui para uma frase, pode parecer, mas todo dia é um novo mundo, todo dia é um novo consumidor e todo dia temos novos medos. E temos novos desafios. Isso está muito nervoso, isso está muito rápido, essa mudança, todo dia um novo, todo dia surgem novas exigências sanitárias no nosso ramo, algumas absurdas, que a aplicabilidade delas chega a ser incoerente, não dá tempo nem de sequer discutir essas alterações sanitárias.
Então, a legislação está sendo feita a toque de caixa sem conversar com as partes. O legislador, nesse caso, está falhando muito. Então, agora, por exemplo, a penalidade é para quem não tem máscara no ambiente jurídico. Vocês viram, testemunharam nos noticiários, 2 dias atrás, um consumidor completamente despreparado provocou um caos no supermercado, o segurança mais despreparado ainda deu um tiro dentro do supermercado. A legislação vem em seguida dizendo que se não tiver máscara, vai ter R$10.660 de multa para a pessoa jurídica. Sendo que o consumidor chega lá e está completamente desestruturado emocionalmente. Queria falar sobre isso também. A indústria não tinha um plano para isso. Os distribuidores, etc., não têm um plano para a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos nos deparando com uma indústria que não está preparada, e o funcionário dessa indústria nem emocionalmente e nem tecnologicamente está preparado para esse momento que estão passando. O emocional dessas pessoas está muito ruim. Eles não estão preparados, estão muito inseguros com a possibilidade de ficar desempregados. A indústria está muito forte isso na indústria. Então, o emocional desse profissional está muito comprometido. Eu sou de uma empresa pequena, então a gente tem muito contato. Hoje é por Zoom, por Skype, por N alternativas. Mas esse profissional da indústria está muito nervoso, está muito inseguro. Não sei se nos outros ramos isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, eu vejo que uma empresa do meu porte tem os grandes desafios agora. Como eu falo, ainda bem que eu vendo gêneros de primeiras necessidades, né? O alimento sempre vai ser necessário. Mas os players em volta são de respeito, são empresas continentais, né? Você pega um Walmart, um Pão de Açúcar, são empresas portentosas, né? Meu desafio é maior que o deles, porque eu não sou uma empresa poderosa, uma empresa grande. Mas a gente hoje está fazendo processos em que a higienização seja valorizada para o consumidor final. Nós estamos fazendo muitos processos na empresa, nós somos primeiros em muitas coisas preventivas na nossa cidade de Curitiba. Fomos os primeiros a colocar capacete em funcionários, máscaras, etc. Máscara todo mundo colocou, mas nossos funcionários têm contato com os clientes, têm capacete que protege de acrílico. As operadoras de caixa têm barreiras que protegem de acrílico. Os açougueiros, o pessoal de balcão, tem acrílico que protege eles. Quer dizer, e agora já começamos em higienizações mais de 4 vezes por dia de todos os balcões que têm algum processamento. Estamos investindo muito no e-commerce, correndo com ele, porque a gente dobrou de tamanho. Nós tínhamos uma fila de 20 dias de entrega, hoje a nossa fila está de 2 dias a 3 dias úteis de entrega. Isso só mudando operações logísticas de internos, porque antes o e-commerce era um acessório da empresa. Como disse o Maurício, o e-commerce ele não veio, já estava, mas agora ele vai ser uma coisa muito presente. E só relatando, tem pessoas que recebem os entregadores de e-commerce completamente paramentadas de proteção, vestidas daquele macacão e tudo mais na própria casa. Então, se veja os hábitos, como tudo vai ser diferente, a gente não sabe mais como agir. E todo dia surge um desafio novo. Nós estamos caminhando a nossa organização para cada vez ter que o consumidor final tem uma percepção dessa preocupação nossa em higiene e de desinfecção de todo tipo de ambiente que possa ter algum tipo de risco. Por sorte, as nossas empresas, temos 500 funcionários, não temos nenhum caso de Covid, nenhum caso. Os afastamentos são totalmente preventivos ou dentro da legislação que exige 60 anos, aposentados, etc. Então, acho que vai ficar bacana esse debate, porque o Mastercard é uma empresa portentosa, continental, e nós uma empresa pequena. Mas nós estamos de frente, né, até com o cliente. Existe restrição do consumidor hoje a colocar o cartão na maquininha. Sabe? O consumidor tem medo. Existe restrição do consumidor colocar o ticket no estacionamento da loja. Tivemos que desenvolver já um aplicativo, agora ficou pronto hoje. O cara bate a mão, o ticket sai, não precisa apertar o botão. Então, já, sabem? Então, cada dia aquilo que eu falo, um novo desafio, um novo medo. O meu consumidor tinha medo de pegar o ticket do estacionamento. Está com medo de colocar o cartão na maquininha. Então, eu acho que vai mais tempo ainda com essas novidades diárias.
Excelente, Marcelo. Realmente, os hábitos, eu gostei das frases, os novos consumidores, novos meios, novos desafios, todo dia, né? E aí a criatividade, né? A criatividade de se A velocidade da reinventar. resposta. A velocidade da resposta, né? A velocidade de resposta, né? Eu faço um gancho com o que o Dedini comentou, que talvez a pandemia também ela acelerou tendências, acelerou coisas que, vamos fazer, lá na frente a gente vai estruturar um projeto, a gente vai pensar e, de repente, em 2 dias faz acontecer, né? Como é que está isso? Aconteceu mais ou menos assim? Tirou alguns projetos eventuais que estavam na gaveta? Você veja só, eu acabei de falar do e-commerce. Logo que explodiu a pandemia, nós tínhamos 23 dias de programação de entrega, vendendo menos. Nós estamos hoje com 3 dias vendendo o dobro. Então, isso é o que você falou. Estava lá o e-commerce na empresa para dizer que tinha. Não vivia-se o e-commerce, porque o cliente também não era tão interessado assim no e-commerce, certo? Era uma opção do e-commerce. Hoje não. O e-commerce virou uma necessidade e digo mais, o cliente foi para o e-commerce pela necessidade e ficará pela facilidade. Ele foi pelo pânico e ficará pelo prazer. Então, aquele cliente que ia no supermercado e enchia o carrinho, provavelmente esse cliente, uma grande parte deles, num curto espaço de tempo, não vai voltar ao supermercado, que eu chamo andar na loja. Penso eu que os novos hábitos de lojas grandes estarão, não sei a visão de vocês, mas estará comprometido. O cliente não quer em lugares que ele tenha muito contato, ainda mais em Curitiba, né? Que o contato já é uma coisa complexa, né? Mas eu digo, a loja está cheia de gente, aquela muvuca, o cliente não vai querer isso. É verdade. Tem categorias de produtos que simplesmente despencaram a venda. Despencaram a venda. Perfumaria despencou a venda. Pet despencou a venda. Sabe? Coisa assim que, em compensação, o grande líder das vendas, o álcool gel, né, presente em todo o mundo, em todos os lugares, e a parte de desinfetantes crescendo muito a venda. Muito a venda. Eu tenho um contato que tem alguns segmentos que estão vendendo lenço, né? Quer dizer, enquanto todo mundo está chorando, né? Hospital, enfim. E ele cal, segmento de cal, né? Mineração e enfim. E o cal é utilizado na cana-de-açúcar para o tratamento e que está explodindo pelo álcool em gel. Então, você vê que uma cadeia inteira, né, se beneficia, entre aspas, né, para atender a população, né? E aqui eu faço um gancho também que eu gostei quando você fala da indústria, né? Na segunda pergunta para você, de que nem todos estão preparados, né? O clima está pesado. Como é que você tem tratado? Como é que está sendo essa relação? Obviamente aí você tem desde o fornecedor pequeno, né? Assim como os gigantes que ditam regras, enfim. Como é que está sendo esse dia a dia durante a pandemia? Até semana passada a gente estava em home office, indo dia sim, dia não para a empresa, porque o varejo não é digital, o varejo é gente, né, que a gente fala. E segunda-feira agora eu passei a atender no escritório. Passei a atender de empresas que estão esperando os funcionários para trabalhar. Eu vou dizer para vocês que menos de 1/3 das empresas estão liberando os funcionários para virem visitar. Naturalmente, protegendo as partes, né? O que está acontecendo? Marcelo, você ficou mudo, desculpe. Agora então, começamos a atender essa semana. Pouquíssimos fornecedores, tá? Por aí que eu falo desse preparo emocional. No contato via tecnologia, Zoom, etc., o pessoal da indústria não foi preparado para isso. Ficou muito ruim esse contato. E agora que a gente começou a tentar chamar, o cara não sabe se a empresa vai mandar ele embora, se a empresa está vendo que ele não fazia nada e que não precisa dele para fazer o Zoom. A indústria está descobrindo o péssimo profissional. E ele funcionou. Eu sempre falei que a relação com a indústria, com o varejo, é uma relação muito distante, ela tem que ser muito próxima. E a indústria vende e o varejo que se vire para vender. Então, eu acho que essa relação vai ser reconstruída com novos paradigmas. A empresa que fica distante do ponto de venda, está condenada.
Você pega, por exemplo, a empresa de destilados, a indústria de destilados no Brasil. A venda explodiu, tá? Por quê? Porque ninguém tem... Se o cara quer tomar uísque, ele toma em casa. Hotéis fechados, ou redução bares, etc., fechados. Então, só que essa indústria de destilados é muito longe do varejo alimentar. Nunca teve presente. Agora ela está correndo ofegante, vamos dizer assim. Excelente. Bom, vamos começar agora a convergir aqui as falas, Maurício e Marcelo. Duas realidades diferentes, mas num mesmo contexto, né? Interessante. Eu fico mais do lado do Maurício, a minha realidade, né, Maurício? A gente está 100% online, mas ainda um ambiente corporativo que tem os seus desafios, mas sem dúvida do Marcelo é aquele, o corpo a corpo, né? Ele é mais emocionante, talvez, né? Nervoso. Mais nervoso. Eu vou fazer, para voltar à pauta, porque tá muito legal o papo, eu gostaria de ir longe aqui, mas para a gente não perder o fio do tema que é CFO, né? Que é o diretor financeiro. Como é que esse cara, nesse contexto, agora ajuda o CEO? Qual as ações que ele deveria estar olhando, mirando para essas pessoas que estão nos assistindo? Então, eu vou jogar algumas perguntas, uma para o Maurício, uma para o Marcelo, fiquem à vontade, tá? Eu começo contigo, Maurício. Aqui parece até uma entrevista de emprego, tá? Eu tô adorando essa posição aqui. Eu tenho um economista, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas de bola de cristal. O que a gente está falando aqui, o diretor financeiro deveria estar olhando, e se não está olhando, se preocupe, você precisa estar olhando isso aí. Olha, eu acho que, bom, claro, em primeiro lugar, eu coloco a pessoa sempre, né, porque nesse momento agora, efetivamente, estar perto dos times, entender o que está acontecendo com as pessoas é essencial. Eu acho que caixa, obviamente, como isso tem sido repetido exaustivamente, mas é fato, é verdade, né, as empresas têm que ter liquidez agora para atravessar este período de faturamento mais baixo. Impactos de balanço, eu acho que isso é importante entender, os ativos passivos, onde é que estão teus riscos. Os riscos podem mudar, a volatilidade pode mudar, as posições de balanço podem te impactar. Então, é um ambiente muito volátil, então eu acho que isso é uma atenção do CFO, inclusive aí está próximos aos clientes, a cadeia de suprimento, para entender como as coisas estão acontecendo, e está muito próximo aí do CEO para ajudá-lo a desenhar os próximos passos, né? Eu acho que a gente é que tenta começar a colocar os primeiros rascunhos na mesa e dizer, olha, esse é por aqui que tá apontando, são esses, colocar alguns cenários na mesa para discussão e garantir que a empresa tá alinhada nas prioridades definidas. Eu acho que o CFO também tem um papel muito grande de alinhamento. Acho que eu falei mais de 3, mas é isso daí que eu acho que são os principais. Ótimo. São 10 ou 20 ou muito mais, né? Não tem como parar, mas eu não tenho como discordar que pessoas, caixa e impactar o balanço, a continuidade, né? E aí eu passo para o Marcelo. Marcelo, eu vou transformar a pergunta para ser mais objetivo. Que relatório, que informação que todo dia você dá uma olhada para você monitorar? Isso aqui é um número que eu olho, esse é um cara que é o meu termômetro. Número de clientes, dia em cada unidade e ticket médio. Eu abro o dia de manhã vendo o comparativo de número de operações de cada loja, cada unidade e ticket médio de cada loja. E claro, em função da gestão de caixa, o volume de vendas e de compras, né? Porque o varejo ele gira muito, né? Então, comprou errado, você estoura o teu orçamento. Comprou pouco, frustra o cliente. Né? Então, hoje o meu foco diário é operações dia e ticket médio. Legal. E aí eu vou fazendo os dois aqui, os dois temas, pessoas, caixas e impacto de balanço,
Maurício, você, em termos, e aí eu vou perguntar para você como um executivo e também fica à vontade para responder a Mastercard, como ela está posicionando, mas estou olhando algumas perguntas aqui, o pessoal está aproveitando o ensejo para fazer perguntas à Mastercard, mas vamos filtrar algumas coisas aqui. Quais foram ações que você tomou enquanto a Caixa, né? Então, refinanciamentos, prazos, juros, quais são as variáveis mais relevantes que, desde quando a pandemia chegou, você teve que mexer, ou a Mastercard teve que mexer imediatamente? Eu acho que, na verdade, o que a gente fez efetivamente replanejar os caixas, replanejar despesas, foi muito bem por aí. A gente não tem a intenção de mexer em pessoas de forma nenhuma globalmente. Então, a gente está olhando coisas mais... Foi basicamente se manter no essencial do dia a dia. Foi muito por aí. Óbvio que você tem também algumas prorrogações de impostos que vão para frente, que também podem ajudar a maior parte das empresas, mas foi basicamente pelo lado de se restringir ao essencial, olhar isso com uma lupa grande. Ok. E você, Marcelo, aqui acho que é na pele ali, né? Provavelmente fornecedor renegociando, a entrega, o prazo, quais são as variáveis que imediatamente você teve que tomar ação ali no momento que a pandemia chegou? Até, desculpa, antes de encerrar a pergunta, você comentou que a estratégia de abastecer antecipadamente, o privilégio que você teve lá em 10 de março já sair comprando, te deu um benefício de antes pandemia negociar. Imagino que a negociação hoje é outra, né? A negociação não houve aumento de preço ainda, também não houve baixa de preço ainda, tá? Muito pontual. O Casa Fiesta se posiciona com marcas premium, então são empresas que está surgindo muito fornecedor novo, tá? Está surgindo muito fornecedor novo à distância, porque, volto a dizer, a indústria não estava preparada para isso, tá? Então está surgindo muito fornecedor. As indústrias não estão fazendo nenhum tipo de alongamento para nós. Algumas estão pedindo antecipação para ajudar o caixa deles, etc. Ou o pessoal de álcool, principalmente, falando em redução de prazo. Mas as indústrias não fizeram nada para nós ainda. E bancos, aquilo que eu vi a pergunta que vocês fizeram, os bancos não estão fazendo operação nenhuma. Os bancos estão em pânico, estão correndo mais do que cachorro cai de mudança. Não querem fazer nada, estão em pânico. Eu sempre digo, a gente está conversando com os bancos, eu falo, olha, ninguém virou leproso. Não precisa fugir. Nós estamos aqui, isso vai passar em algum momento. As empresas vão continuar. Algumas no caminho tombarão. Alguns segmentos serão extremamente impactados, né? Alguns segmentos serão extremamente impactados. Mas o segmento alimentar, com certeza, vai ser o último a sentir, o primeiro a se recuperar, né? Quem tem muita frequência em loja, como nós, e não fomos atingidos por nenhum tipo de restrição por parte do governo de operação, é óbvio que o nosso segmento é o que menos vai sentir agora, né? E ainda nessa jornada de pandemia, né? A gente está fazendo umas perguntas nesse cenário de como quase que sobreviver ou se manutenir, né, nesse cenário. Dedini fez de novo, né, citações aí de as iniciativas que o governo está fazendo. A gente tem um painel, um cenário, né, de taxa de juros baixo, um câmbio lá em cima. Dedini, eu anotei aqui, hein, depois eu vou te cobrar. Quanto foi que ele falou aqui? 5,50. 5,50. E a gente vê ainda, adorei também o desenho que você fez do senhor com um jornal e escrito impeachment, né? Queria escutar vocês um pouquinho disso. Maurício. Pensando um pouco essa situação geral, eu acho que como
como você for, é um período de bastante incerteza, né? Eu acho que a parte toda de incerteza política não ajuda, obviamente, né? Ela bota mais barulho em toda essa equação. Eu acho que o governo tem tentado tomar algumas ações, o Banco Central e o governo tem tomado algumas ações, especialmente, acho que a grande preocupação com as empresas médias e pequenas, que eu acho que é onde tem que estar a preocupação mesmo. Mas é um monte de coisa, junta, né? Então, quanto mais as coisas se acalmarem, a gente ter só um lado para olhar, ou um ponto só de incerteza, as incertezas vão diminuindo, né? Ela simplesmente gera mais barulho no mercado, né? Pô, você começa a ver muito, principalmente para as pessoas, né, que estão vendo tudo isso, se elas estão planejando gastar, se elas estão planejando como é que elas estão planejando a vida delas, incerteza nunca, quanto mais incerteza eu acho que nunca ajuda, né? Você deixa as pessoas mais inseguras e eu acho que quanto mais a gente tiver conseguir com calma levar essa situação, melhor. A situação já é bastante difícil por si só. Marcelo? Eu acho que está muito nebuloso tudo ainda. Eu insisto no todo dia, um dia novo. No meu ramo, as exigências surgem. Está muito complexo isso. Eu hoje trabalho pensando em como manter minha frequência de loja, como melhorar o meu e-commerce, como me antecipar ao um novo modelo de operação do consumidor digital. Sabe? O marketing vai ser totalmente remodelado. O novo marketing da televisão, eu não acho que ele vai ser... Por exemplo, os supermercados faziam tabloides, lembra dos tabloides dos supermercados? Você chegava em casa, tinha um monte de tabloide no portão ou no prédio, certo? Quem vai pegar hoje um tabloide? Quem vai pegar num tabloide? Pegar num tabloide. É melhor evitar, né? Então, nós temos que reinventar isso para o cliente receber rapidamente ofertas, porque nosso negócio é geração de tráfego. Como é que eu vou fazer o cliente ir na nossa loja obrigatoriamente? Ou voluntariamente, obrigatório não existe no varejo alimentar, mas voluntariamente ir na minha loja. Eu tenho que me transformar para isso. Então, entendo que vai ter muito compartilhamento de dados, por exemplo, cliente da Fiesta que usa Mastercard, usa Credit Card, por exemplo. Nós vamos, daqui a pouco, conversar sobre isso. Porque eu quero que ele me dê cliente. Eu quero pagar taxa de cartão para ele. Né? É isso aí. Um alimenta o outro. E acho que agora, para a gente fechar aqui, é o pós-pandemia, né? E aí a bola de cristal. Muito difícil saber quando, mas uma coisa é certa, isso vai passar. Isso vai passar, né? A gente vai superar. E aí a última pergunta para vocês dois é o que hoje já escutamos, né? Vocês falaram de alguns insights aqui de oportunidades, né? De transformação, de se transformar, de se reinventar para novos hábitos, para novos comportamentos. Então, o que o CFO tem que estar de olho agora para auxiliar nisso para o pós, não somente para o agora? Vai, Maurício, vai você primeiro. Não, eu acho que o CFO aí é parte do comitê executivo da companhia, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar o negócio de forma próxima para conseguir planejar, entender onde a gente vai estar. E é fato, como o Marcelo comentou, e-commerce é uma realidade. A Mastercard tem uma série de ferramentas e de serviços que trabalham com antifraude, a parte toda de identificação da identity check, que a gente chama, né? Então tem uma série de segurança digital, que são coisas que vão ficar mais fortes. A parte dos cartões, a gente fala por aproximação, são mudanças de hábitos que a gente acredita que devem ficar no futuro, né? Então é um mercado que vai ser que vai ser diferente. Então eu acho que como CFO você tem que estar preparado para saber que quando você está planejando e olhando para frente, você tem que olhar para frente numa coisa que vai ser diferente, não vai ser exatamente igual, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Saber quando isso vai acabar, ou a velocidade, é muito difícil, né? É muito difícil. Legal. Marcelo? Eu acho que o CFO tem que, dentro do possível, tentar antecipar necessidades ou tentar antecipar novas oportunidades. Tem que estar muito atento e todo dia estar reavaliando o que está acontecendo. Como eu disse ali atrás, um novo consumidor vai surgir disso.
novos hábitos surgirão. Tá? Então, como proceder isso? Na realidade, não existe uma bola de cristal, mas se analisar todo dia, 2, 3 vezes um problema que surge, lá na frente todo mundo consegue, estudando o problema, enxergar uma alternativa. Então, quem tinha, por exemplo, o pessoal de e-commerce que não tem o próprio e-commerce, pegou aplicativos de e-commerce para operar. Vamos levar, o Maurício sabe, o problema do comércio eletrônico é a fraude. As pessoas foram para o e-commerce sem antifraude. Vão ter surpresa agora, está dando 30 dias da pandemia, começou dia 16, mais ou menos, né? O e-commerce cresceu e esse mês cresceu mais. Quem for para o e-commerce sem antifraude vai ter surpresas muito desagradáveis. O comércio eletrônico ele é atacado diariamente para ter hackeamento de dados. Tanto o consumidor que foi para esse varejo que não tem antifraude, quanto o varejo que foi fazer e-commerce sem ter noção do que era. A logística do e-commerce é uma logística muito complexa. Muito complexa. Você veja, nós conseguimos crescer na nossa empresa, que tem e-commerce há 3 anos. 3 anos aprendendo com e-commerce. Nós dobramos o tamanho em abril. Reduzimos a nossa fila. Impressionante. E com antifraude. Você imagine quem nunca operou e-commerce se empolgou. Só que ele esqueceu o cartão e 31 dias para entrar na conta, como o Maurício bem sabe. Esse cartão não vai entrar, porque ele foi uma operação fraudulenta. Não. Então, o varejista que correu para o e-commerce sem estrutura, ele vai ter 2 notícias ruins pela frente. Ele perdeu muito dinheiro e não tem onde ir atrás. Excelente. Desculpa, Marcelo. Nós temos que tentar antecipar as necessidades. O varejo alimentar, ele é muito nervoso, como usei lá atrás essa expressão. Então, as necessidades surgem através do consumidor diariamente em nossas lojas. Por isso que o varejo alimentar tem o privilégio, assim pode-se dizer, de não antecipar, mas ouvir primeiro que o consumidor que é o rei, certo? O consumidor que paga a conta. Ele traz necessidades, algumas absurdas. O que era absurdo não pegar o cupom do estacionamento e em 2 semanas achamos uma solução com a empresa que presta serviço para nós. Hoje ele só dá um tchauzinho e sai o cupom. Não precisa mais apertar. É inconcebível você não ter o tiquezinho de estacionamento. Então, a dor ensina a gemer. Excelente. Fechamos 8 horas da noite, 8h02 já. Primeiro, eu queria agradecer muito, a conversa foi muito boa. As palavras finais que eu daria aqui é que as lições que a gente tirou com vocês, né, de pessoas, consumidor, olhar esses novos hábitos, esse novo consumidor, caixa é rei, isso, passar por essa pandemia com liquidez, tá preparado para oportunidades lá na frente, acho que temos que ser otimistas, né, fusões e aquisições lá na frente, mas eu volto a dizer uma coisa certa, isso vai passar. Acho que a gente vai passar e vai passar mais forte. Hoje o André Leal deu uma entrevista, eu escutei, André, lá em Criciúma, né, uma rádio de Criciúma, e eu achei excelente quando você falou que você está honrando fornecedores, você está respeitando a cadeia. Eu acho que é isso. Essa pesquisa nossa mostrou as pessoas estão mantendo seus funcionários, então a união agora é fundamental, né, para a gente passar dessa pandemia. E aí você cria laços, né? Você cria laços com o consumidor, ele vai respeitar e depois que passar ele vai visitar mais a tua loja. Maurício também no mesmo segmento. Então esse é um momento de união e também de otimismo. Tem que ter atenção, muito trabalho. Quem não está cansado, se preocupe. A gente tem que ler, tem que ir atrás. Se for, tem que estar quase 24 horas aí no olho no caixa e no olho lá no futuro. Eu queria também só relembrar que no dia 14 de maio a gente vai ter um novo evento, que é a gestão na incerteza e conversas difíceis. Aqui, muito interessante. Vamos ter participação também de médicos para falar a respeito. Então, é para relembrar esse evento do Comitê de Desenvolvimento de Executivos. E, André, eu não sei se você tem mais alguma palavra para o encerramento. Eu só agradeço a oportunidade. E, por último, Maurício e Marcelo, espero que um dia a gente faça uma conversa dessa presencialmente. Eu mando um vídeo. Foi um prazer, Eduardo. Obrigado de novo ao IDEF. Obrigado, Marcelo, aí, o Dedini, o André. Obrigado a todos.
Nós que agradecemos aí a participação de vocês e até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.